pessoal, tudo bem com vocês? Bom, finalmente, depois de 4, 5 episódios, eu acho que o áudio vai estar melhor e daqui pra frente ele vai estar mais padronizado, porque assim, eu tenho muita dificuldade de mexer com coisas de tecnologia e no início eu não tinha um padrão, mas aí a minha esposa me ajudou. Ela teve que gravar uns vídeos, aí ela aprendeu a mexer nesse microfone, aprendeu a mexer no Audacity. E aí agora eu acho que vai ter mais padrão, porque eu sei exatamente a configuração que tem que estar para poder gravar. Por exemplo, teve um dia que eu gravei pensando que eu tava gravando pelo microfone, mas na verdade eu tava gravando pelo áudio do notebook, que é um Lenovo antigo. E aí, enfim, postei e tal, porque eu sou uma pessoa um pouco desleixada. Mas agora vai dar certo. Inclusive, é muito interessante ver esse processo, né, de evolução, de melhora. A gente tá acostumado na internet a ver as pessoas fazendo as coisas de uma forma mais profissional. E a gente não para pra pensar no início, né, nos momentos em que a pessoa ainda estava aprendendo. Ou pensar em pessoas que não têm uma equipe e tudo mais. Então, dá uma certa vergonha, um certo medo, assim, de se jogar, de falar, cara, vou gravar, vou fazer um podcast, vou fazer um canal, coisas do gênero. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o livro Crise do Socialismo e Ofensiva Neoliberal. É um livro que eu terminei e antes dele eu tentei ler 2 livros e os 2 eu abandonei. Então eu acho que eu não vou trazer muitos livros de crítica, sabe? Não gostei e tal. Porque quando eu não tô gostando, eu abandono um livro. Que foi o da Rosa Luxemburgo, agora me fugiu o nome, e um que se chama O Império Universal e Suas Antípodas. Sobre esse eu até falei. Mas a questão é, quando eu não tô conseguindo ler um livro, eu não avanço, então não faz sentido eu gravar podcasts para crítica, porque eu acabo desistindo da leitura. E o da Rosa, eu não desisti porque eu achei ele ruim, necessariamente. Eu desisti porque, às vezes, são outras questões que fazem a gente não conseguir ler um livro, né? Não entender o livro. E o da Rosa eu achei ele muito específico, no sentido de que é preciso um certo conhecimento de economia para poder entender o que ela tá propondo ali. E eu não tenho muito conhecimento na área de economia, então acabei desistindo dessa leitura. Agora, esse livro aqui, Crise do Socialismo e Ofensiva Neoliberal, se eu gravei é porque eu li e gostei. Ele é de um professor brasileiro, o José Paulo Neto. Eu achei muito interessante a análise que ele faz. Ele é um professor trotskista, né? Então, em alguns momentos aqui, ele vai fazer críticas ao Lenin, a Stalin e aos movimentos que vieram dessas pessoas, desses pensamentos. Mas, assim, eu estou a parte dessas tretas, não me importo muito com essa questão, não vou entrar muito nessa questão, apesar de que vou pontuar, porque é muito importante para entender o livro dele, entender as críticas que ele vai fazer ao socialismo, materialmente falando, né, as experiências socialistas que existiram. Bom, o título já diz muito sobre o livro. Ele vai tratar sobre a crise do socialismo, aquele momento ali na entrada dos anos 90, quando o projeto socialista revolucionário parece experimentar um refluxo, que inclusive parece ser irreversível, né, como se tivesse sido um devaneio que já não existe mais, ele vai ter um refluxo muito grande. E aí vai vir esse momento que nós estamos vivendo, que é essa pós-modernidade, que vai sepultar a revolução, a teoria social de Marx, e vai ser considerada desqualificada. Então, com a pós-modernidade, pelo menos dentro das academias, Marx vai começar a ser questionado, começar a ser tratado como obsoleto, e o socialismo revolucionário ele vai experimentar essa sensação, né, de capitalismo, de realismo capitalista, de fim, de perspectivas, de alternativa, e ele vai mostrar esse momento de crise, como que foi, quais são as questões em volta disso, né? Ele vai falar que no final da década de 80 foi um dos momentos marcantes
para a ideologia de que o socialismo estava em crise, principalmente por causa da queda do Muro de Berlim. O campo socialista vai encontrar-se num lapso de que tudo, é aquela frase do Marx, né, de que tudo que parecia ser sólido se desmancha no ar. A União Soviética, os processos de experiências socialistas de vários países do mundo, eles começam a se desmanchar. E ele vai falar que a crise do campo socialista, ela foi uma crise muito mais política do que econômica. Porque ele vai defender que essa crise ela tem as raízes na limitadíssima socialização do poder político, que enquanto que existia nas experiências socialistas reais uma socialização da economia, o poder político ele estava muito concentrado nos partidos, nas mãos dos governantes do Estado. E aí, como esse poder político não foi socializado, o socialismo vai entrar em crise. Ele fala que isso é um crescimento extensivo, uma forma de crescimento feita por diversas potências socialistas na década de 80, que tem como foco estruturas sociais e políticas rígidas e excludentes, mas que tem grande crescimento urbano e industrial. Então, industrialmente falando, economicamente falando, vai ter muito crescimento, mas as estruturas sociais e políticas vão ser rígidas. Excludente no sentido de que tem uma limitadíssima socialização desse poder político, nucleado pela existência efetiva do unipartidarismo e pela identificação e fusão do aparato partidário com as instâncias estatais. Então aqui, gente, eu não tenho ainda um conhecimento para poder fazer uma crítica. Até que ponto ele está correto, né, de pensar que o problema foi a limitação política, o problema foi o unipartidarismo. Será que um unipartidarismo é realmente um problema? Porque, enfim, a gente sabe que existem muitos países capitalistas que têm diversos partidos e que eles têm problemas seríssimos, né? Assim, o pluripartidarismo não é um pressuposto para uma democracia, para uma socialização do poder político, mas é o que o autor do texto vai trazer, né? Então, fica aí as questões, né? Até que ponto essa análise dele tem uma limitação ou não. E ele vai falar, e aqui citando ele fala assim, que a crise do campo socialista é, nessa ótica, uma crise estruturalmente determinada pela exaustão de um padrão de crescimento econômico e do sistema político a ele funcional. Então, esse padrão de crescimento econômico vai se exaurir. E o que entra em crise não foi o socialismo em si, mas sim uma forma determinada de transição socialista. O que entra em crise para ele é a forma como a transição socialista estava sendo feita. E aqui a gente já sabe que ele vai entrar na crítica de como que essa transição estava sendo feita dentro dos moldes do que nós chamamos de marxismo-leninismo e do que ele vai chamar de stalinismo e tudo mais. E ele vai falar também sobre a crise do marxismo e a teoria marxiana, porque, em termos ideológicos, o marxismo é a teoria que fundamentou a praxis das revoluções. E com a crise do socialismo, o marxismo é colocado em xeque. E a gente tem que deixar claro aqui mais uma vez que o José Paulo Neto é trotskista, então ele vai partir de um princípio de que à medida que o tempo foi passando, as correntes marxistas foram se degenerando, culminando no marxismo-leninista, que ele vai dizer que é uma criação da autocracia stalinista. Mas aí ele fala que apesar de ter tido essa degeneração, o marxismo não se torna obsoleto, porque o desenvolver da ordem burguesa ao longo do século XX, acabou comprovando a teoria marxiana, que é a concentração e a centralização do capital aumentou, o caráter autárquico da produção capitalista, a reiteração das crises periódicas, a dificuldade crescente para a valorização, os problemas referentes à manutenção dos patamares da taxa de lucro, a contínua reprodução da pobreza relativa e crescente imersão da pobreza absoluta, os processos alienantes e retificantes, enfim, tudo que o Marx falava se intensificou ao longo do século XX e século XXI. Então, ele vai falar que o Marx ainda é indispensável, que, inclusive,
Toda a pós-modernidade, ela vai negar Marx, mas baseando-se em Marx. Então, ele é indispensável, ele é atual, mas ele não é suficiente, porque, obviamente, que nós temos hoje todo um processo histórico que Marx não poderia prever e que é preciso que exista uma teoria marxista, uma teoria que vá dar conta aí do todo, né? Então, acho muito interessante essa fala dele. Marx é indispensável, mas não suficiente. E ele faz sim essa crítica a teorias marxistas de cunho leninista, né? Mas também, como eu falei, não vou entrar muito nesse tópico. Aí, enfim, sobre a questão da alternativa comunista, porque, como eu falei, a crise do socialismo, ela seria, então, essa crise não só, quer dizer, não do modelo socialista, não do que se busca, não do comunismo em si, mas sim dessa forma determinada, historicamente, da transição socialista. O que significa que a gente tem uma alternativa, que é buscar outras formas de transição. Ele fala, né, que por enquanto a burguesia, até então, vai se colocar como única alternativa. E a consequência disso é uma piora na condição de vida da população. A parcela do mundo desenvolvido caiu de 30% da população mundial, o que já era pouco, em 1990, para 15% nos dias atuais. Então, ele vai falar que existiram duas alternativas. E eu digo, entre aspas, aqui, gente, que duas alternativas, porque uma delas não é uma alternativa, que é a primeira, a social-democracia, que surgiu como uma resposta às pressões dos movimentos comunistas e revolucionários, que surgiu principalmente nos países da Europa, e ela não é, em si, uma alternativa real ao capitalismo. Ela é uma adaptação do capitalismo para evitar os movimentos comunistas, os movimentos revolucionários. E a segunda é o próprio movimento comunista. Só que o autor do texto vai mostrar que esse movimento falhou na forma como ele tentou se colocar a partir do marxismo leninista. E que não há como tentar de novo por essa mesma via. É preciso tentar novas revoluções a partir de outras vias. O que a ordem citando aqui, o autor do texto, ele fala assim que o que a ordem burguesa madura deitou por terra foram duas projeções. Uma que supõe possível superá-la, operando de forma evolucionista gradual, que seria a social-democracia, contendo suas sequelas, limitando as suas implicações através dos seus próprios mecanismos, né, através de reformas. E outra que também é errada, assim, por quê? Porque essa outra pensava a superação como uma necessidade histórica natural, como um deslanche disruptivo do acúmulo de suas contradições e antagonismos. Essa aqui é a ideia de que o capitalismo naturalmente iria ruir, porque o capitalismo vai cavar sua própria cova. Mas hoje em dia a gente já sabe que não importa o quão ruim, o quão a crise esteja dada, ele não vai ruir naturalmente, ele precisa de uma organização. E aí, já que essas formas de superação do capitalismo não funcionaram, como que a gente vai fazer para superar o capitalismo? Ele fala que será preciso uma vontade e iniciativa política que, mediante novos padrões organizativos, possam mobilizar e autodirecionar a massa de milhões de homens para empreender a construção de uma ordem societária que radique as bases estruturais da ordem vigente, a propriedade privada dos meios de produção, a lógica do capital e as mediações societárias centradas nas dinâmicas de mercado. Então, pessoal, é preciso deixar para lá o reformismo limitado e começar a implementar reformas que realmente abram caminho no sentido de socialização da economia e do poder político. Nós estamos em um momento histórico universal onde as formas tradicionais dos programas e das organizações políticas voltadas para a superação da ordem burguesa mostram-se exaustas. A gente está vivendo, tanto que a gente vê os partidos, a forma como a esquerda está articulada hoje em dia, ela está exausta, ela está exaurida, ela não consegue ter poder. Não é pela via das reformas, é pela via da frente ampla, da conciliação, que a gente vai conseguir
algo, a gente precisa ter reformas reais que realmente abram caminho no sentido da socialização da economia, no sentido da socialização da política. Então, trazer de fato uma mudança. E eu vejo muito isso na UP, que é um partido que eu comecei a militar recentemente. E o quão a UP ela é voltada para uma ação muito mais direta, uma ação de dar a cara a tapa, de panfletar, de trazer pessoas, e é o partido que mais cresce aqui no Brasil. Enquanto que outros partidos da esquerda mais tradicional, eles estão engessados e tentando sobreviver e tentando fazer acordos, mas eles estão exaustos, a gente não consegue ver mudanças significativas dentro dessas limitações. E aí ele vai mostrar como os partidos revolucionários têm que redefinir a sua forma, o seu estatuto, a forma como ele dialoga com a sociedade civil e o protagonismo. Quem que vai estar protagonizando a luta? Voltar à luta para os trabalhadores, né? Voltar à luta para essa massa. Inclusive, eu conheço uma pessoa, que eu não vou expor, que ela se filiou ao PT há um tempo atrás, por meio de um forms, sabe? De um documento do Google, e nunca entraram em contato, não colocaram ela em nenhum grupo, eu não consigo imaginar uma igreja que, sei lá, a pessoa chega lá na videira e ela fala, eu quero participar da igreja, e aí ninguém pega e taca essa pessoa numa célula e faz essa pessoa conviver ali naquela comunidade. Então, a questão desses partidos de esquerda que não dialogam com as pessoas que estão interessadas em lutar e se mobilizar, faz com que essas pessoas acabem perdendo o interesse ou acabem desistindo, porque elas se sentem só, elas não estão ali aglutinadas na luta. E, enfim, enquanto que a gente precisa mudar isso, a gente precisa mudar a forma, o estatuto, a forma como os partidos vão dialogar com as pessoas, com a massa, e a forma como o protagonismo vai estar exatamente nessas pessoas, né? Então, eu citei a igreja porque eu acho incrível a forma como a igreja se organiza, de tal forma que as pessoas, elas se sentem partes, elas têm atenção, elas se sentem acolhidas, elas começam a se sentir pertencentes àquilo, o que faz com que as pessoas fiquem na igreja. Bom, outra citação aqui dele, para voltar para o texto, ele fala sobre esse mesmo assunto o seguinte, numa palavra: toda uma cultura política deverá ser substituída, configurando-se a prospecção de uma revolução processual, cuja estratégia terá de ser resgatada do movimento histórico-social real, o movimento ao comunismo, uma vez que esse não é um estado a implementar-se, um ideal a que a realidade deve sujeitar. Chamamos de comunismo ao movimento real, que anula e supera o estado das coisas atuais. As condições desse movimento arrancam-se das premissas hoje existentes. Então, o comunismo nada mais é do que uma possibilidade real. O fato de que, nessa dramática conjuntura de final de século que ele estava vivendo, essa possibilidade não apareça nítida para os sujeitos sociais mais interessados nela, o fato de que a gente não consegue ver essa possibilidade, não depõe contra a sua efetividade, não depõe contra o fato de que ele é, sim, uma possibilidade real. Porque enquanto nós estivermos vivendo nessas condições, as condições do comunismo, elas são arrancadas exatamente dessas condições que nós vivemos. Bom, não seria a primeira vez, aliás, citando, que a consciência social tardaria a aprender e intervir sobre tendências históricas operantes abaixo da epiderme da sociedade. A velha toupeira de que falava Marx prossegue o seu trabalho, ainda que os seus possíveis beneficiários não o visualizem. Por tudo isso, a alternativa comunista é uma possibilidade histórica concreta. E por tudo isso, a conjuntura não deixa de recolocar com mais força do que antes o lema comunismo ou barbárie. Nossa, essa citação é muito bonita, né? E para fechar o texto, vamos falar sobre a proposta neoliberal que virá, né? Com a crise do socialismo, o que vem? Vem uma proposta. Socialismo não deu certo, social-democracia ruiu,
Por quê? Porque é óbvio que com a crise do socialismo, a social-democracia iria ruir, porque a social-democracia só existia graças ao socialismo, né? Ao socialismo material que existiu. Por quê? Porque os países que estavam vivendo sobre uma social-democracia só viviam com medo de que as pessoas ali se revoltassem. Então, eles davam aquelas migalhas, aquelas reformas, porque eles sabiam que o socialismo era uma ofensiva real que estava ali batendo na porta. Quando o socialismo rui e o capitalismo, os ideólogos do capitalismo vão acreditar fielmente na teoria de que acabou a alternativa, eles vão falar, pra quê ter uma social-democracia se a gente já venceu? Então, surge a proposta neoliberal, que vai ser a proposta que vai enterrar de vez a social-democracia. Enfim, a proposta neoliberal, ela vai conviver com duas contradições, a teoria neoliberal e a prática neoliberal. Na teoria, o neoliberalismo ele vai pregar o livre mercado, mas nós vivemos na era do monopólio. Então, o livre mercado é uma mera idealização, ele é meramente formal. A ideologia capitalista vai reduzir também o conceito de liberdade a liberalismo, e o conceito de liberalismo a democracia, em um claro falseamento histórico. E aqui tem tudo a ver com o texto da Ellen Wood, né, gente? O que é o texto da Ellen Wood que se chama Democracia versus Capitalismo? Acho que talvez eu não tenha feito podcast sobre ele, né? Eu fiz sobre outro texto dela. Mas, enfim, a questão é, hoje em dia a gente tem um conceito de democracia que é um falseamento histórico. Nós vivemos em uma democracia burguesa, nós não vivemos uma democracia real, em seu sentido real. Nós vivemos uma democracia meramente formal. E essa democracia, ela é sinônimo para a ideologia capitalista de liberalismo. E liberalismo é sinônimo de liberdade. Então, a proposta neoliberal é uma argumentação teórica que restaura o mercado como instância mediadora societal elementar e insuperável, e uma proposição política que repõe o Estado mínimo como única alternativa e forma para a democracia. Então, é essa coisa, né? Livre mercado, Estado mínimo, liberalismo em si. A ofensiva neoliberal aproveitou-se da crise do socialismo e do estado de bem-estar social para colocar-se como única alternativa e para reafirmar a incapacidade de uma economia organizada, planejada, porque o neoliberalismo, ele afirma que é impossível nós termos uma economia organizada, uma economia planejada. Se você for ver a economia da União Soviética, ela era uma economia extremamente organizada, racional. E a economia do neoliberalismo, ela é uma economia irracional. O livre mercado é a irracionalidade, sabe? É a falta de planejamento. Mas, assim, o que eles querem, no fundo, é o mesmo que eles propõem? A ideologia neoliberal é a mesma coisa da prática neoliberal? Não. E eles sabem que não. Eles sabem que não existe um mercado livre, que o capitalismo passa por crises cíclicas que demandam o Estado. Então, eles sabem que, nas crises, o Estado vai ser demandado, que os mecanismos reguladores da economia são necessários para ela mesma. O que eles desejam e pretendem, em face da crise contemporânea da ordem do capital, é erradicar mecanismos reguladores que contenham qualquer componente democrático de controle do movimento do capital. Então, o que eles desejam é erradicar a democracia no controle do movimento do capital. O que desejam e pretendem não é reduzir a intervenção do Estado, mas sim encontrar as condições ideais para direcionar essa intervenção segundo os seus interesses particulares de classe. Então, o que eles desejam é um Estado máximo para os interesses particulares da classe, um Estado mínimo para pretensões democráticas. Eles sabem que o Estado é necessário, eles sabem que a economia deve ser organizada, mas organizada em torno de quem? Em torno de para quê? E aí eles têm um discurso, mas aí a prática vai ser outra. E aqui o autor termina o texto, termina o livro, né? Eu gostei muito desse livro. Tenho minhas ponderações, sabe? De pensar assim, até que ponto isso aqui faz sentido?
eu preciso estudar mais e tal, talvez daqui a um tempo eu consiga ler esse livro e perceber esses momentos que eu fico com um pezinho atrás, perceber o que de fato faz sentido, não faz. Mas eu gostei muito da ideia do livro em si. Eu acho que faz muito sentido, a gente tem que realmente criticar, aprender com a história, criticar o porquê que não deu certo, sabe? Entender também que não é só isso, entender que nós estamos lutando contra um gigante que é a imposição do capital, que eles têm mais recursos, que eles têm mais poder e que, enfim, existem vários processos históricos que fizeram com que o socialismo entrasse em crise. E outra questão que eu achei do texto, assim, é que, em termos de a forma como eu gosto de organizar os meus textos, eu gosto sempre de terminar com uma sensação de respiro, com uma sensação de esperança, até porque a gente tem que evitar essa sensação de realismo capitalista. E eu gostei muito da parte do texto que ele fala sobre a alternativa comunista, de como superar, o que é necessário fazer, sobre o comunismo como uma possibilidade real. E eu acho que essa parte tinha que estar no fim, porque essa parte ela é incrível, ela nos dá uma sensação assim de, vamos lá. E aí depois ele fala sobre a proposta neoliberal e termina o texto em um tom um pouco mais tristonho, né? Esse tom de, é isso aí, é assim que funciona o neoliberalismo e tal, e é a proposta que está vigente hoje. Então, eu só inverteria para poder terminar com aquelas citações maravilhosas que ele faz ali no meio do texto. Mas, de modo geral, eu gostei. Acho que é um texto interessante, é um texto fácil de ler, um texto muito bom. E também é muito interessante ler textos de autores brasileiros, né? Assim, valorizar os nossos intelectuais brasileiros. E é isso. Logo, logo estaremos aí com outras leituras, outros textos. Eu já estou engatada em outros textos. Não vou mais falar quais textos eu vou trazer, porque pode ser que eu mude de ideia e traga outros. Mas, no momento, eu estou lendo Vigiar e Punir, do Foucault, porque tem a ver com outros campos do saber que eu me interesso. E na fila está o livro do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico, do Engels, que eu adquiri o exemplar dele das edições Manuel Lisboa, o exemplar físico. Então, com certeza eu quero ler esse livro. E é isso. Logo, logo voltarei aí com outros episódios. E até lá.